Os antigos celtas, eles foram um povo que se dividia em algumas tribos. Os antigos celtas, eles habitaram principalmente a Euroásia e também habitaram ali a Europa. Entre várias regiões da Europa, alguns países atualmente como Irlanda, Escócia e regiões como a Gália, entre a França e até mesmo Portugal e Espanha, foi lugar onde habitaram estas várias e várias tribos antigas aí dos celtas. Neste vídeo, eu quero falar a respeito da origem do povo celta, segundo a história e também segundo a Bíblia. Por isso, eu peço que deixe já o seu like e também o seu comentário, e também venho pedir que compartilhe estes vídeos com pessoas que têm curiosidade de descobrir a respeito dos povos antigos e suas origens bíblicas. Dito isto, fiquem todos com mais este vídeo. Celtas é a designação dada ao conjunto de povos organizados em múltiplas tribos e pertencentes à família linguística jafeítica ou também chamada indo-europeia, que se espalhou pela maior parte do oeste da Europa a partir do segundo milênio antes de Cristo. A primeira referência literária aos celtas foi feita pelo historiador grego Hecateu de Mileto no século VI a.C. Boa parte da população da Europa Ocidental pertencia às etnias celtas até a conquista daqueles territórios pelo Império Romano. Organizavam-se em tribos que ocupavam o território desde a Península Ibérica até a Anatólia. A maior parte dos povos celtas, das tribos celtas, foi conquistada e mais tarde integrada pelos romanos. Embora o modo de vida celta tenha sob muitas formas e com muitas alterações resultantes desta mistura da aculturação devido aos invasores e à posterior cristianização, sobreviveram ali no território que ocupavam. Agora, segundo as tradições judaicas semíticas e as interpretações a respeito da origem dos povos, segundo a Bíblia, segundo Gênesis capítulo 10 e também segundo o livro de Crônicas, levando em consideração as tradições. Em Crônicas capítulo 1, no verso 5 e no verso 6, é nos dito o seguinte: estes foram os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Estes foram os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma. Uma curiosidade a respeito de Gomer, filho de Jafé: Gomer, sendo o primogênito filho de Jafé, ele deu origem a um clã de povos que se dividiam em algumas tribos que, na verdade, eram unidas inicialmente e eram chamadas de Gomaritas ou Gomérios, e também eram chamados pelo nome antigo de Cimérios. Os Cimérios, eles habitaram a região da Euroásia e também na antiguidade habitaram até mesmo o Irã, e logo após eles se dividiram na Europa, dando origem a alguns dos povos mais famosos do mundo, como os germânicos e como as tribos celtas. Nós entendemos, biblicamente, através do criacionismo, que as descendências de Jafé, dos Gomaritas ou simplesmente Cimérios, anteriormente unidas, elas se desuniram dentro do continente europeu e então ficaram longe de si. Na antiguidade, os cimérios, basicamente, eles eram formados pelos askenazitas e também pelos rifatitas e também pelos togarmitas. No caso, numa visão atual, seriam basicamente os povos germânicos, nórdicos, os célticos e também ali os antigos nativos da Rússia, que no caso seriam pessoas, povos semelhantes aos asiáticos, com olhos puxados, no caso, a descendência de Togarma. Sendo Askenaz
Filho de Gomer e neto de Jafé, ele foi o originador dos povos askenazitas, os escandinavos. Repare a semelhança: Escandinávia, Askenaz. Askenaz foi pai dos nórdicos, pai dos eslavos e pai dos povos germânicos. Já os povos celtas, biblicamente e através das tradições e das interpretações bíblicas, no caso, os povos celtas, as tribos celtas, descendem do irmão de Askenaz, chamado pelo nome Rifate. Rifate seria o pai dos povos celtas. Agora, falando um pouco a respeito das línguas que os povos celtas falavam, os povos celtas falavam línguas da família jafeítica, também chamada indo-europeia, jafeítica por conta dos descendentes de Jafé. As línguas célticas, a língua céltica, no caso, era a língua gaulesa, que ela era falada ali pela tribo celta, no caso, mais famosa, na província ali da Gália, que era a Gália Romana, hoje, atualmente, a França. No caso, então, uma das principais línguas faladas pelos celtas era a língua gaulesa. Os celtas na Península Ibérica, no caso na Espanha e em Portugal, na antiguidade, eles falavam a língua celtibera, né? Por conta da tribo ali também ser chamada, essa tribo celta ser chamada de celtiberos, ou seja, eles falavam a língua celtibera. Os celtas das ilhas britânicas, eles falavam a língua, principalmente falavam a língua ogaiquético. Já também existia outra língua que ali na Irlanda, né, que eles falavam ali nas Ilhas Britânicas, eles também falavam uma língua chamada ivérnico, que seria outra língua céltica ali, uma língua aparentada do ogaiquético, que seria ali línguas célticas faladas pelos povos celtas. Existiam e existem até hoje na genética dos povos europeus da região onde os celtas habitavam diversos grupos celtas compostos de várias e várias tribos. Entre essas tribos estavam ali os bretões, que eram uma tribo celta, estavam ali, obviamente, os gauleses. Os gauleses, ou gálios, seriam ali uma das principais tribos celtas. Estavam também ali outra tribo celta chamada pelo nome de escotos. Estavam também os eburóis, os belgas, que também eram uma tribo celta. E também, uma curiosidade que talvez poucos saibam quando vão ler um certo livro da Bíblia do Novo Testamento, chamado pelo nome Gálatas, por conta de Gálatas ser uma tribo celta que habitavam ali naquela região onde é a atual Turquia, ou simplesmente a antiga Anatólia. Ou seja, os Gálatas são sim uma tribo celta, ou seja, tem celtas na Bíblia. Poucos sabem a respeito disso. Existiam também ali a tribo dos Trinovantes e os Caledônios, entre várias e várias outras tribos que estavam ali espalhadas pela Europa. Muitos destes grupos, destas tribos, deram, na verdade, origem a vários nomes de províncias romanas na Europa, as quais mais tarde batizaram alguns dos estados e nações medievais e até mesmo lugares modernos da Europa. Os celtas são considerados os introdutores da metalúrgica ali do ferro na Europa, dando origem naquele continente ali à Idade do Ferro. Culturas de Hallstatt e Latene, bem como das calças na indumentária masculina, embora essas sejam provavelmente originárias das estepes asiáticas, tal como consta que traziam com eles um pequeno cavalo, muito parecido com o português garrano, que nessa língua quer dizer, no caso, cavalo pequeno. Outras regiões europeias que também se identificam com a cultura celta são o país de Gales, uma entidade subnacional do Reino Unido, Cornualha, no Reino Unido, Escócia, no Reino Unido, Irlanda, a Gália, a França e o norte da Itália e até mesmo o norte de Portugal e a Galiza, no noroeste da Espanha. Todos estes possuem ancestralidade ali dos povos das tribos celtas. Agora, sobre a aparência dos antigos celtas, um fato muito curioso é que
Os países onde habitaram e viveram os celtas, e que atualmente são os celtas atualmente, é uma das concentrações de povos ruivos mais grande do mundo. Na verdade, a maior concentração de povos ruivos do mundo, que é a Irlanda. Grande parte dos antigos celtas, na verdade, eram ruivos. Obviamente, não todos os celtas eram ruivos, mas grande parte dos celtas ali eram ruivos. Existiam celtas também loiros e de cabelos escuros, porém a maioria dos celtas eram de povos ruivos, como nós podemos ver a Irlanda atualmente, a Escócia, a Gália, entre outros países onde existe uma concentração de ruivos muito grande, ou seja, uma das concentrações de ruivos maiores do mundo, ou seja, os antigos celtas, grande parte deles eram sim ruivos, e Rifate é considerado um dos pais dos ruivos da linhagem de Jafé. Na antiguidade, os celtas eles foram conhecidos por pelo menos 3 designações diferentes, pelas quais os autores romanos e gregos deram. A primeira e a mais famosa é o termo celta, que em latim diz celtai, e em grego é chamado de keltoi. Ou a outra designação que deram ali para os celtas foi o termo gálatas, que em latim é galatai, e em grego é Galatai também. E, no caso, também foram chamados ali de galos, ou simplesmente gauleses, que em latim diz galai ou gali, já em grego se pronuncia galoi. Essas foram as 3 designações que os celtas, na antiguidade, eles tinham, e eles eram chamados. Agora, sobre o significado do nome celta, ou simplesmente celtas, vem do grego keltoi e tem origem aí no proto-celta, keltó de kelakó, que teria aí um significado em proto-celta, algo semelhante à guerra, à batalha, à luta, à guerra. Seria basicamente uma referência aos guerreiros celtas, guerreiros e guerreiras celtas, até porque eram um povo guerreiro. Agora sobre o termo gaulês seria ali de origem germânica, que viria de walcha, que significaria forasteiro ou estrangeiro, referente aí aos povos celtas, às tribos celtas ali que seriam estrangeiras. Porém, também existe a origem do termo Gália. Gália não é gaulês, tem essa diferença. Gália é Gália, gaulês é gaulês. Gália teria vindo ali de gaunati, que significaria ali, provavelmente em celta, poder, ou simplesmente significaria ser capaz, ou seja, seria essa a origem de alguns termos de designações que os celtas receberam na antiguidade. Existe uma outra etimologia de celta que teria vindo ali de galatá, ou que teria, na verdade, vindo ali do grego galact, que em grego significaria leite. Isso aí seria, no caso, uma alusão à pele extremamente clara dos norte-europeus, ou seja, ali fazendo referência a eles serem realmente ali descendentes de Jafé, povos brancos. Obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, onde falei a respeito dos celtas, de sua origem histórica, de sua origem teológica, bíblica, genealógica. Também falei a respeito da linguística do termo celta e também abordei sobre a sua etnia. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.